A paz de Yahushua, irmãos e irmãs. No vídeo de hoje falaremos sobre algumas parábolas para que os irmãos entendam bem e saibam que vocês estão sendo convidados para a casa do Pai Celestial, mas ouçam com atenção cada uma das parábolas e volte o vídeo se necessário para que entendam. A primeira é das 10 virgens, que é uma história contada por Yahushua no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Esta parábola ilustra a importância da vigilância e da prontidão espiritual. Na história, 10 virgens saem para encontrar o noivo. Elas levam lâmpadas, mas 5 são prudentes e levam óleo extra, enquanto as outras 5 são tolas e não trazem óleo. Quando o noivo demora a chegar, todas as virgens adormecem. À meia-noite, um grito anuncia a chegada do noivo, e elas acordam para preparar suas lâmpadas. As prudentes têm óleo suficiente, mas as tolas descobrem que suas lâmpadas estão apagadas. As virgens tolas pedem óleo às prudentes, mas elas se recusam, dizendo que não há o suficiente para todas. Assim, as tolas vão procurar óleo, mas enquanto estão fora, o noivo chega e as prudentes entram na festa de casamento. Quando as tolas retornam, batem a porta, mas o noivo responde que não as conhece. A mensagem central da parábola é a importância de estar preparado e vigilante, pois o chamado e a vinda do noivo pode ocorrer a qualquer momento. A parábola nos alerta sobre as consequências de não estarmos prontos e adormecidos com a grande maioria do mundo, pois uma coisa é certa: muitos serão pegos de surpresa, pois já nos dias de hoje vemos a muitos zombar do Evangelho dizendo que o Messias não vai mais voltar. Outros já estão querendo colocar o Pai Celestial e algo como se ele fosse mau, mas esses que dizem isso não entendem nem buscam ao Pai. Agora vemos que na parábola 5 virgens estavam preparadas a tempo e fora de tempo, mas as outras 5 virgens insensatas elas deixaram para se preparar na última hora, e hoje é o que mais acontece. Muitos querem deixar para amanhã, querem viver uma vida tranquila ganhando um bom salário no emprego e indo a um templo religioso uma vez por semana, achando que com isso já tem lugar no céu, mas ignoram totalmente os ensinamentos de Yahushua. Saibam, irmãos e irmãs, ninguém engana a Yahushua, pois ele vê o mais íntimo do seu coração, ele sabe cada pensamento que se passa na sua cabeça, ele vê aquilo que você faz em secreto. O Messias Yahushua, ele conviveu com vários tipos de pessoas, você não é novidade, ele sabe quem está disposto a segui-lo e quem não está. Irmãos e irmãs, parem de pensar que a vida é difícil só para você. Será que vocês pensam que no passado os que seguiram Yahushua não tiveram que enfrentar difamação dos parentes? Será que eles não tinham empregos e ainda assim largaram para seguir Yahushua? Será que eles não precisavam de roupa e de alimentos, mas ainda assim confiaram e obedeceram? Hoje as pessoas pensam que as coisas mudaram e que é difícil apenas hoje. Hoje você tem mais liberdade para seguir Yahushua do que no passado, mas o problema hoje é que as pessoas não querem. Todo mundo quer arrumar desculpas para tudo, e Yahushua sabia tanto que as pessoas hoje em dia o rejeitaram que até falou outra parábola. Agora prestem atenção na segunda parábola, a da festa do rei, que é uma história encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 ao 14. Nela, Yahushua conta sobre um rei que preparou uma grande festa de casamento para seu filho. Ele enviou servos para chamar os convidados, mas muitos deles recusaram o convite. Alguns até maltrataram e mataram os servos que foram enviados. Diante da rejeição, o rei ficou irado e decidiu punir aqueles que não compareceram. Ele então mandou seus servos para convidar qualquer um que encontrassem nas ruas, tanto bons quanto maus, para preencher a sala da festa. Assim, a festa foi cheia de convidados. No entanto, quando o rei entrou e viu um homem que não estava vestido adequadamente para a ocasião, ele perguntou como ele havia entrado ali. O homem não tinha resposta, e o rei ordenou que ele fosse expulso. A parábola conclui com a frase: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se assim os irmãos prestaram atenção, podemos observar que nessa parábola está mais que representando o que tem acontecido ao longo desses 2000 anos, que é os servos mandando o convite para a população. Yahushua quer sua casa cheia e para isso manda as pessoas que vivem exclusivamente para ele anunciar o Evangelho na conduta, e as pessoas ao receber esses servos acabam maltratando eles, chamando de vagabundos.
Chamam de hereges, preferindo ouvir líderes religiosos ao invés de ouvir os filhos de Iau, e até mesmo acabam matando esses servos. Muitos morreram fisicamente, como foi no Coliseu. Como foi nas outras grandes perseguições que já tiveram ao longo da história, mas também matam espiritualmente, pois nós já vimos muitos jovens, por exemplo, buscando viver exclusivamente para Iau, e quando eles iam falar para os parentes, quando iam anunciar, as pessoas matavam a fé deles com brigas, com insultos horríveis e com armadilhas. Então os servos que continuam vivos hoje sobre a terra estão lançando o convite para todos, tanto maus quanto bons, pois o rei quer que sua casa esteja cheia, ele quer ver quem vai aceitar ir para o reino dos céus por amor, e Iau quer ver quem está dispostos a largar tudo para ir para o banquete do casamento. Os irmãos estão compreendendo a seriedade disso? Que dia após dia muitos rejeitam ir e pouquíssimos aceitam renunciar uma vida mundana para viver em obediência ao Pai. Vocês perceberam que este vídeo é um convite a vocês. Mas lembre-se que na festa foi achado um homem que não estava vestido adequadamente, pois para chegar ao reino você recebe o convite e deve mudar sua maneira de viver, abandonando a velha maneira e vivendo como um discípulo de Yahushua. Mas a sua atitude ao acabar esse vídeo é o que vai dizer se você aceitou o convite ou não. Irmãos, o assunto é muito sério. Yahushua está chamando você, ele quer você. O dia do casamento se aproxima e você o que vai fazer? Será que vai fazer como as 5 virgens insensatas que vai deixar para a última hora? Lembre-se que elas ouviram do noivo não as conheço, pois hoje todos nós estamos sendo observados e o noivo está vendo quem é fiel e quem está deixando para a última hora. Então, irmãos, não deixe para amanhã. Vão hoje mesmo se entregar aos pés de Yahushua, vão para o vosso quarto e feche a porta e se quebrante de todo o coração, e de hoje em diante vivam como discípulos de Yahushua. Do deitar ao levantar se comportem como os apóstolos, parem de cair no falso evangelho que é anunciado em templos religiosos e na internet com falsos sábios. Agora vamos ouvir um versículo de 2 Pedro capítulo 2 que fala sobre falsos mestres e nos alerta para termos cuidado. Mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destrutivas, e até negarão o Messias e Yahushua que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os tais já de longo tempo a sua condenação não tarda, e a sua perdição não dorme. Porque, se Yahushua não poupou os anjos que pecaram, mas, lançando-os no abismo, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E se não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, com mais 7, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E se condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e as pôs como exemplo aos que haviam de viver impiamente. E livrou o justo Ló, angustiado pela incortiça dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia cada dia a sua alma justa, vendo e ouvindo as suas obras iníquas. Assim sabe o Yahushua livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em concupiscências desregradas e desprezam a autoridade. Ousados e obstinados, não temem blasfemar das potestades. Mas estes, como animais irracionais, feitos para serem apanhados e destruídos, blasfemando o que não entendem, e, no que perecerem, também perecerão. Receberão o galardão da injustiça, como aqueles que têm por prazer a voluptuosidade em seus banquetes, manchando-se, enquanto banqueteiam convosco. Tendo olhos cheios de adultério, e que nunca cessam de pecar, seduzindo almas inconstantes, têm o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Deixaram o caminho direito e se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas foi repreendido pela sua própria iniquidade, uma mula muda, falando com voz de homem, deteve a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, e nuvens levadas de tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Porque, falando palavras arrogantes de vaidade, seduzem, por desejos carnais,
e por dissoluções, os que realmente tinham escapado dos que vivem erradamente, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal é feito servo. Porque, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, pelo conhecimento do Messias e Salvador Yahushua, se enredam nelas outra vez e são vencidos, é feito o último estado deles pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Mas aconteceu-lhes o que diz o provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Esta passagem nos mostra que eles se desviaram para ouvir falsos mestres e esqueceram do santo mandamento que é amar a Yahweh sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora, irmãos, analisando o capítulo lido anteriormente, podemos perceber que falsos mestres no nosso tempo atual já têm sujado o caminho da verdade e hoje confundem almas inconstantes, ou seja, seduzem pessoas que não estão firmes no amor de Yahweh. Eles querem incentivar as pessoas a adorarem falsos líderes. Outros querem pôr os irmãos a buscar falsos estudos bíblicos que nada amadurecem ninguém espiritualmente. Os grupos das redes sociais dos falsos despertos e dos religiosos estão cheios de brigas e discussões, só mostram que esses falsos mestres com seus falsos conhecimentos estão agindo no dia de hoje, mas o local deles nas trevas está separado, pois enquanto poucos servos e filhos de Yahweh estão sobre a terra dedicando as suas vidas a alcançar ganhar almas para Yahweh, por outro lado esses falsos mestres seduzem e desviam pessoas do caminho. Então, irmãos e irmãs, é com amor que vos digo: tomem cuidado com os líderes religiosos. Tomem cuidado com muitos que se afirmam Yaudins, mas não vivem conforme Yahushua viveu. Tomem cuidado com os conselhos que vocês recebem, tanto das pessoas que vocês chamam de amigos, tanto dos seus pais, pois há muitos que são pais e mães narcisistas que afastam seus filhos do amor de Yahweh. Tomem cuidado na internet também, pois, como dito no vídeo anterior, tem surgido muitos na internet querendo distorcer os ensinamentos de Yahushua, estão até colocando o Pai Celestial como vilão. As pessoas estão se entregando cada vez mais às trevas. Hoje em dia já existe fariseus religiosos com música para incentivar os jovens a andar no estilo, mas onde já se viu isso? Isso é uma imundície. Na internet tem alguns que se intitulam como influencers que pregam doutrinas de homens, então tenham muito cuidado. Se nós podemos dar outro conselho é que acompanhe os vídeos aqui do canal apenas, pois seria motivo de grande alegria nossa dizer que tem mais canais que anunciam o evangelho verdadeiro, mas até agora não vimos nenhum, e não dizemos isso para nos engrandecer não. Pois Yahweh sabe que não somos nada, mas assim como dito no versículo lido de 2 Pedro capítulo 2, até Ló se via angustiado pelo que ouvia os homens e mulheres insensatos falarem. Hoje sentimos da mesma forma, pois toda vez que abrimos a internet tem alguém distorcendo o evangelho, e digo isso do meio religioso e do meio Yaudim também. Então até o momento não vemos outro canal que fale o evangelho ensinado por Yahushua enquanto vivem como Yahushua quer. Então, se podemos aconselhar é que continuem a acompanhar aqui os vídeos e no restante do tempo ouça louvores que exaltem a Yahweh e não a sua carne nem a seu ego. Veja algo engraçado: que não tenham palavrões, se divirtam como crianças puras enquanto louvam ao Pai. Mas é isso, irmãos e irmãs, esperamos que todos tenham entendido e que se lembrem que vocês foram convidados ao banquete do casamento celestial. Yahweh quer vocês, mas e agora, será que vocês também querem ao Pai? Decidam, pois é chegada a hora, e de fato já chegou, onde os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, não mais sobre montanhas nem em templos. Os verdadeiros filhos de Yahweh praticam o amor, salvam vidas com a própria conduta, eles não querem fama nem glória, e quando aconselham é para o bem. Lembre-se que cada palavra que sai da sua boca pode salvar uma vida ou matar espiritualmente alguém. Agora que você sabe disso, lembre-se das bem-aventuranças que até citamos no vídeo anterior, mas falaremos novamente nesse. Ouça. Mateus capítulo 5 versículos do 3 ao 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Iau. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Iau. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Fiquem na paz de Yahushua, irmãos, e que Yahweh os guie em nome de Yahushua, para que vocês possam chegar de vestes brancas diante do grande trono de Yahweh e que possam chegar de mãos cheias de bons frutos.